de mostrar uma solução alternativa para a parte de publicar mensagens. Por quê? Imagine, eu mostrei a solução aqui, a solução final que produziu, a solução final que completou o último desafio, que era de 1 milhão de mensagens publicadas na fila. O que acontece? Eu usei uma instância que tinha 4 vCPUs. Só que imagine você ter uma instância dessa rodando um mês inteiro. O custo dela, esse site aqui, Calculator AWS, ele dá uma estimativa do custo mensal dos serviços da AWS que você utiliza. Tá? Eu recomendo bastante para você ter uma ideia. Pode não ser exato, tá? Porque é uma estimativa, até onde eu entendo. Mas vai te dar uma noção. E assim você vai conseguir analisar o que você pode fazer e o que você não pode fazer dentro do limite, vamos falar assim, financeiro, monetário do seu cliente ou da empresa que você trabalha. Porque se você for lá e usar uma solução que é muito cara e está gerando mais gasto que lucro, você tem que repensar. Mas voltando aqui eu selecionei aquela versão, essa minha instância com 4 vCPU é do tipo T2 Large. Então eu selecionei ela aqui, ela tem 4 vCPUs e esse é o custo. E eu selecionei por demanda, então eu posso, que seria criar quando eu quero, desligar quando eu quero. Tem outros modelos aqui, esses 2 modelos, se eu não me engano, é que você contrata aquela instância por 1 ou 3 anos, por exemplo, e com isso eles dão um desconto para você. Aqui é de 72% de desconto, aqui é de 66%. Depende do cenário, faz sentido para você. Mas vamos supor que você está trabalhando, você quer criar a instância, você quer entrar no painel ali da Amazon e já criar a instância. Provavelmente você vai estar trabalhando com esse modelo aqui, on demand. E o custo é o ponto que eu queria falar. Isso aqui é R$135,50 vamos falar assim. Se você converter a R$5, dá mais de 500. Considerando que o dólar esteja a 5, dá mais de R$500. Poxa, isso depende do cenário. É um gasto que você não pode fazer. Mas se nós compararmos com a instância T2 Micro, que ela tem só um vCPU, que até essa instância que eu tenho aqui, que eu fiz os testes, mostrei grande parte dos vídeos da série onde eu estou publicando mensagem, eu utilizei essa instância. Só no último desafio de 1 milhão, em que eu precisei ter 4 vCPUs para eu distribuir a demanda. Então, por isso eu tive que criar essa instância um pouco mais cara. Mas vamos calcular esse cara aqui para você ter uma ideia. Esse cara, quando eu faço T2 Micro aqui e seleciono o mesmo plano, vamos falar assim, é R$8. Desculpa, é $8,47. A R$5 o dólar, por exemplo, daria 40. É 40 e pouco. Seria um valor muito inferior à instância que eu selecionei, a que tem 4 vCPUs, a T2 Large. Mas o ponto aqui é, beleza, se precisou para publicar 1 milhão de mensagens na fila a T2 Large, como é que nós vamos utilizar a T2 Micro? Aí que entra a solução alternativa. Qual que é a ideia? O SQS, cada mensagem dele tem um limite de 256 KB. Ok? E essa mensagem, se nós formos pegar isso aqui, esse JSON, que é o que nós estamos mandando, esse JSON seria uma mensagem que eu publico na fila do SQS. Se nós formos considerar, vamos pegar aqui eu tenho um exemplo, só que aqui o message, o valor é um texto aleatório em latim, se eu não estou enganado, tal de Lorem Pulsing, aqui. Se você pesquisar, você vai ver, você vai achar esse texto em latim. Eu copiei aqui. Um texto grandinho, que seria a nossa mensagem. Então, com esse site aqui, ele me dá um tamanho, mais ou menos, do meu JSON, ali dentro, com as informações. É claro que isso vai variar
depende do tamanho do... Se eu mudar aqui, por exemplo, isso pode variar. Se eu pegar aqui, pôr mais conteúdo, mais texto, por exemplo, aqui varia e vai incrementando aqui. Mas esse site, por que eu estou calculando isso? É para que nós possamos ter uma ideia do tamanho de cada mensagem. Por exemplo, se aqui, vou até voltar aqui, aquela versão, tá? Teste, beleza? E aqui eu vou tirar aqueles textos aleatórios meus, os textos aleatórios que eu coloquei, beleza. Aqui eu tenho 1.20 KB, que é o quanto é o tamanho desse JSON. Só que nosso limite é 256. Ok. Se eu considerar que essa mensagem pode chegar, por exemplo, a 10 KB, que seria um texto consideravelmente grande, então se cada mensagem tiver 10 KB, eu colocar 20 mensagens, em vez de, quando eu publicar a mensagem, vai ter uma lista com 20 objetos, por exemplo, no SQS. Uma mensagem vai conter 20 objetos, dá 200 KB. Então é nisso que eu quero chegar. Em vez de eu ter em vez de eu publicar uma mensagem para o SQS, eu ter esse conteúdo aqui, a ideia é que eu tenha uma mensagem que seja uma lista com 20 itens desse. E cada um com o endereço de e-mail correto para quem vai enviar, com o texto específico. Aí vai depender do seu cenário. O que vai acontecer com isso? O que acontece aqui? Em vez de eu mandar 20 interações para o SQS, eu mando uma única. Então eu reduzo o número de interações de requisição HTTP, reduzo a latência. Então é uma forma também de eu ganhar tempo, ganhando tempo eu consigo publicar mais mensagens. E como eu falei que esse cara aqui, essa solução é a junção de outras estratégias, como reusar a conexão HTTP para evitar ficar reabrindo a conexão. Então, reusar, se fez a primeira interação, criou a conexão, reusa na segunda, terceira, assim eu evito ter que criar essa conexão novamente, você ganha tempo. Aqui, qual que é a ideia? Eu tenho essa variável itens, ele é um array, então aqui, esse é um dado fake, então por isso que eu estou publicando assim, tá de jeito aqui, fixo no código. Então o que eu faço? Itens, length, foi igual a 20, aí sim eu vou pegar e pôr no message push. O message push seria a lista de mensagens que vão ser publicadas na fila. Então, dando um exemplo, como ficaria esse message, seria algo nesse sentido aqui, ó. O message, ele seria uma lista, por exemplo, só que dentro de cada item de cada item dessa mensagem, eu vou ter um array. Esse array vai ter uma lista com 20 objetos. Então, cada item desse, dentro do message, vai ser uma mensagem na fila do SQS, ok? E esse message aqui, no momento que tiver 20 itens, eu chamo o message e adiciono a mensagem, que vai ter a lista, que seria esse cara aqui. Aí nós vamos para o outro if. Aí antes eu limpo aqui os itens, para não duplicar a mensagem, não enviar a mensagem duplicada para a fila. E aí, aqui eu tenho um if falando que message length, que seria esse cara geral. Ele tem 10 itens. Por que 10 itens? Porque o send message bash aqui do SQS, usando que é o client, usando a AWS SDK, ele permite enviar só apenas 10 mensagens.
Então, até esse momento, no momento que ele faz isso aqui, ele vai estar enviando 10 mensagens, só que cada mensagem, uma mensagem tem 20 registros dentro, 20 itens. Então, se uma mensagem tem 20 itens, vezes 10, eu estou enviando para a fila de mensageria 200 registros. Beleza? Beleza. Aqui, chamei o send message bash, fiz o push para adicionar nessa lista de promise send message. O que vai acontecer? Aqui eu conto se ele tem 4 registros, e isso é o esquema de processar tarefas em paralelo do Node. Eu recomendo você ver os vídeos anteriores onde eu explico sobre isso. Eu não vou dar foco aqui em explicar isso. Então veja os vídeos anteriores, você vai conseguir entender. E aí, quando completa 4 itens nesse array, eu chamo o promise all e faço esperar. Aí terminou tudo, para garantir que eu vou publicar tudo adequadamente, que eu publiquei tudo adequadamente, eu verifico se esse promise send message, o length dele é maior que 0, porque se for maior que 0, tem item para ser enviado para a fila. Aí eu faço esse código novamente, beleza? Aqui, quando completa 4, ele faz o que ele deve fazer, que é enviar as mensagens ali para o SQS. Tanto tudo ok, ele limpa o array de de promises send message, para evitar duplicar, reenviar mensagens para a fila que é desnecessário, beleza? Então, com isso, por exemplo, voltando ao raciocínio aqui, deixa eu até copiar esse cara aqui. Se eu tenho 10, se eu envio 10 mensagens por causa do send bash message, send message bash, eu escrevi lá errado, por causa do send message bash, e cada mensagem minha contém 20 itens, então quando eu chamo o send message bash, eu estou enviando 200. Mas nós também estamos fazendo aquele processamento paralelo, vão ter 4 send message bash em paralelo sendo enviado. Então, 4 vezes 200, 800. Então, no momento em que eu faço esse await aqui, await promise all, ele vai estar enviando ali 800 registros para a fila. É claro, vão ser, por exemplo, se nós formos considerar como é 10 mensagens, com esquema de processamento paralelo, ele está enviando 40. Então seria 10 vezes 40. Então são 10 vezes 4, que é 40. Com isso, o que acontece? Vão ter 40 mensagens lá no SQS. Você não vai ver 800. Mas cada mensagem tem um array com... Cada mensagem do SQS vai ter um array com 20 mensagens. Então, nós podemos calcular aqui que nós estamos enviando 800 registros para a fila. Isso fazendo 4 interações. Antigamente, sem essa estratégia, nos códigos anteriores, o que nós fazemos? Nós enviamos 40 registros para a fila. Só que agora eu aumentei esse volume, porque cada mensagem tem 20 itens. Então, em vez de 40, eu estou mandando para a fila 800 registros. Então, permite... eu reduzo o tempo de entrega, eu entrego um volume maior dentro de um tempo menor. Só que nem tudo vamos falar assim, é flores, nem tudo é maravilha. Se nós formos... Qual que é o problema dessa estratégia? Deixa eu pegar um exemplo aqui. O meu, aparentemente... 16, tá?
depois eu deleto e eu mostro um exemplo enviando 1 milhão. Aqui em send and receive message, só para eu baixar aqui. Essa é a forma que fica a mensagem quando ela é enviada. Você vai perceber que aqui eu tenho não sei se me permite mexer aqui, não. Vou fazer o que? Vou jogar num JSON format, um formatador de JSON aqui, só um minuto. Vou fechar esse cara aqui para não atrapalhar. Aqui nós podemos ver que é uma lista com 20 itens. E é dessa forma que uma mensagem fica. Então, uma mensagem tem 20 itens. Qual que é a desvantagem que eu creio que se eu não citei, eu vou citar agora? A desvantagem é, no momento em que você for consumir a mensagem, seu código vai ter que estar preparado para manipular não um item da mensagem, mas trabalhar com a lista de itens. E tem um fator que, se acontecer algum erro processando um item, toda a mensagem volta para a fila de mensageria. Então você teria que criar um mecanismo para entender o que foi processado ou o que não foi processado. Vamos supor que você salva dados no banco de dados e deu um erro no 10º registro. Você, fez alguma coisa, alguma informação, deu um erro, vai lançar uma exceção, essa mensagem com os 20 itens vai voltar para a fila. Então, o que vai acontecer? Na hora que ela for tentar, na hora que o consumidor pegar ela de novo para tentar processar, talvez, se você está salvando os dados no banco de dados, vai duplicar seus registros. Aí você tem que criar um código, por exemplo, com controle de transação. Por quê? Se acontecer algum erro, você dá um rollback, igual aconteceu um erro no 10º registro. Então você dá um rollback para desfazer o que foi feito nos 9 primeiros, e a mensagem volta para a fila, e quando ela for consumir de novo, e tudo for processado corretamente, sem nenhum problema, não vai ter registro duplicado na sua base. Se essa desvantagem que eu citei vale a pena. Então aqui, vou dar um exemplo. Eu falei e não dei o exemplo. Seria publicando, aqui só para mostrar, eu tenho 1 milhão de registros aqui, e eles vão ser publicados na fila do SQS. Eu só vou fazer o quê? Eu vou limpar aqui, para garantir que não vai ter nenhum registro atrapalhar no exemplo que eu vou fazer aqui. Então ele vai publicar 1 milhão de mensagens na fila, sendo que cada mensagem não vai ser 1 milhão de mensagens, vai ser 1 milhão de registros na fila. 1 milhão de registros na fila é igual a 50 mil mensagens. Então, se eu executar o código aqui, ele vai começar, que é meio que o console log que eu pus aqui para eu ter ideia que está rodando. Tiago, por que 50 mil? Lembra 50 mil mensagens? Lembra que eu citei da questão de você ter uma mensagem ter 20 itens? Então, quando nós fazemos 50 mil vezes 20, que cada mensagem tem 20 itens, dá 1 milhão. Então, 50 mil mensagens vezes 20 é igual a 1 milhão. Está publicando. Eu acho que aqui nós já conseguimos até monitorar o tempo nessa coluna aqui. 47. Quase acabando. Esse foi o tempo para publicar esse 1 milhão de mensagens. Isso nós estamos utilizando, eu estou conectado via SSH nessa instância aqui, na instância mais fraca. Exato, essa aqui,
eu tenho duas instâncias, mas você vai perceber que aqui tem o instance state, que é o status. Aquela instância mais poderosa, vamos falar assim, com 4 vCPUs, ela está até parada. Isso é uma dica. Se você estiver fazendo estudo, testando, pelo menos pausa a sua instância, que, se eu não me engano, você não vai ter gasto com ela. Você está estudando sobre Amazon EC2, você para ela. Só roda ela quando você precisa. Igual aqui eu pus para rodar, para fazer essa aula aqui, explicar sobre esse conceito, esse vídeo. E aqui é uma T2 micro. E o tempo que levou lá, se nós formos considerar aqui, copy, vamos fazer um cálculo besta. É claro, lembrando, se você viu os vídeos anteriores, isso aqui é meio que um tempo, nem uma estimativa, esse tempo, o que eu quero dizer, esse tempo é relativo, pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. Aqui nós gastamos 46 segundos para publicar 1 milhão. Isso. E por que 1 milhão? Lembra do que eu falei dos 50 mil? 50 mil vezes 20, 1 milhão. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. Gostou? Dá um like. Se inscreva no canal para continuar acompanhando a série, que agora a próxima etapa dessa série é os desafios referentes a consumir esse volume de registros. Eu já estou começando a preparar essa parte. Então, se inscreva para continuar acompanhando. Até mais.